Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme tailandês de 2008, cujo nome original eu não vou falar, mas tá aí no título do episódio, que é mais fácil encontrar por aí como Coming Soon. E para conversar aqui hoje com a gente sobre esse cinema bem específico, está o Daniel Medeiros. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado aí pelo convite. Gosto muito de conversar com vocês. Normalmente as nossas conversas elas duram bastante tempo, né? Eu vou me conter um pouquinho aqui para que o episódio não fique com 3 horas e meia, como normalmente fica, né? Mas valeu aí pelo convite. É sempre bom falar sobre terror e é sempre bom falar sobre filme divertido, porque esse filme aqui, ele é divertido. É verdade. E a sinopse dele é mais um questionamento do que, do que uma sinopse, mas vamos lá. Que tipo de cenas mais te assustam em um filme de terror? Quando um fantasma aparece inesperadamente? Quando o personagem principal não vê o fantasma se aproximando atrás dele? Quando você descobre que, na verdade, o personagem principal era um fantasma o tempo todo? Mas nada disso se compara à sensação de chegar em casa sozinho e, de repente, ficar preso a uma sensação de déjà vu. Uau. Gente, eu juro que eu tentei achar outras sinopses e eu não achava. Mas essa é mais criativa, porque senão ia ser um filme amaldiçoado, sei lá. Mas a sinopse era pra convencer a pessoa a ver o filme, não sabe nem sobre o que é o filme, né? É isso! Exato, é por isso que eu procurei outras. Mas assim, hoje não vai ter muito contexto, porque realmente não achei nada de entrevista, nem porra nenhuma, mas um pouco do que eu vou trazer aí de conhecimentos aleatórios sobre o cinema tailandês são de 2 artigos da Catarina Ankuta, e eu vou deixar o link aí porque os títulos também são muito grandes. Mas, por enquanto então, sem spoiler, quais foram as nossas primeiras impressões desse filme aí? Olha, eu gostei bastante, eu acho que ele mexe com uma questão assim que não chega a ser um subgênero, mas é algo que eu gosto muito, que é o filme dentro do cinema. Não é nem o filme dentro do filme, apesar de que também mexe um pouco com isso, a gente vai chegar nesse ponto depois. Mas o filme dentro da sala de cinema. Tem alguns filmes de terror que mexem um pouco com essa questão. Eu não sei, eu sempre gosto de filme assim. E aí ele mostra também um pouquinho desses bastidores da parte lá da sala de projeção e tudo mais. Então eu gosto dessa tecnologia também, principalmente aquilo ali que é uma película ainda, né? Então é algo que me agrada bastante. Então eu gostei bastante, eu não fazia ideia da existência desse filme, mas isso já era de se esperar, sendo uma dica de vocês, né? Mas foi uma grata surpresa, gostei bastante. Eu gostei também. O começo dele já me ganhou, embora depois a gente vê que não é bem aquilo, né? Eu vou falar sobre isso depois. A gente tem uma certa surpresa depois. Mas é uma coisa, inclusive, que não é tão incomum assim, mas que a gente nunca tá esperando que vai acontecer. Embora a gente já tenha visto, né? Mas a gente não espera mesmo. E eu também não estava esperando, então ele meio que me enganou. Mas não de um jeito ruim, digamos assim. Mas eu gostei do filme. Tinha umas coisas ou outras que eu achei meio bobo, mas ele é o tipo de filme que a Isabela, adolescente, lá nos 13 anos, começando aí os filmes de terror, ia se cagar de medo, mas ia adorar. Eu lembrei muito, assim, eu falei, gente, esse filme é o puro suco dos anos 2000. É isso. Eu consigo me imaginar a criança alugando um filme desse na locadora. Sim. Eu não vou mencionar nada porque quando ele saiu eu já era adulto, então... Gente, como eu falei pra vocês, né, antes da gente começar a gravar, eu acho que eu tava muito presa na minha cabeça, talvez por esse saudosismo, o fato dele ser um produto do seu tempo mesmo, e de ficar lembrando de coisas antigas, eu sinto que eu achei ele mais engraçado, quando na verdade ele é muito sério, e envolve temas muito específicos que hoje em dia ainda dá pra discutir aí, uns BO relacionados a cinema. Então, foi praticamente uma surpresa reassistir ele. Eu acho que eu gosto dele mais pela possibilidade de dar pra falar sobre muitas coisas do que sobre o filme em si, não sei. Não é pra gente falar sobre o filme, então. Tem a sensação de que tem coisa melhor, mas é que ele é uma união muito boa de muitas coisas que me interessam. Então acho que foi por isso que eu trouxe ele aqui hoje. Mas essa questão que tu falou do humor, ele tem humor, cenas que são às vezes feitas pra ser engraçadas, e tem outras cenas que são tão toscas que elas também ficam engraçadas. Então eu acho que talvez por isso, assim, porque eu também teve momentos ali no filme
que eu tava rindo, mas aí eu parei pra pensar, falei, não, mas isso aí não foi feito pra ser engraçado, é só porque é bizarro mesmo. Mas será que teve cena que era pra ser engraçada? Então, essa é a questão, porque não senti que ele tinha um apelo cômico mesmo. Eu lembro de uma, que é quando ele viu, acho que um fantasma, alguma coisa assim, na sala de cinema, daí ele vai lá procurar, daí ele não encontra, daí ele se senta numa poltrona, assim, do cinema, e daí ele vê que a poltrona da frente tá se mexendo, como se tivesse... Ah, é verdade. E aí ele pensa que tem um fantasma ali e não tem. São duas pessoas com nanismo que tá no banco da frente, tá? Bem lembrado. E isso é um momento que visa o humor mesmo, não é... Não, com certeza. E é uma coisa que eu achei, entre aspas, diferente, porque, como eu falei nos artigos lá, aparentemente uma constante em filme tailandês é usar personagens transexuais como alívio cômico quando a gente não espera. Ah, o Espíritos tem isso também, né? Tem uma cena no banheiro que é isso, né? Tem. Então foi meio que problemático, mas diferente. É, aquela cena foi muito desnecessária. Foi. Podia ser criança, por que, né? Sim. Escolhas. Escolhas de 2008. Sim. Eu fico lembrado. Eu acho bizarro que a gente vai entrar na parte do spoilers e as pessoas não sabem ainda sobre o que é esse filme. Ah, problema de vocês. Vai, planeta! Problema é de vocês. Não. Tá, né, mas você tocou num ponto importante, Daniel. Mas vou tentar, então, aqui a sinopse. O que é o filme? A gente tem um rapaz que trabalha no cinema e ele tá tentando desviar um filme lançamento pra pirataria. E daí ele começa a perceber que as pessoas que assistem a porra desse filme, elas estão morrendo, sumindo, desaparecendo. E ele começa a investigar por que caralho isso tá acontecendo. É basicamente isso pra não entregar muita coisa. Isso. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Eu não sei vocês, mas eu sinto que uma esperança minha, uma expectativa que eu crio quando um filme envolve metalinguagem é que ele seja engraçado. E isso muito provavelmente por causa de Pânico. Então, esse filme ele é todo metalinguístico, mas não tem nada de apelo cômico, fora uma cena específica aí que a gente citou. Então, eu não sei, vocês também têm essa expectativa? Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso, mas geralmente é padrãozinho isso acontecer. Mas como eu não sabia que esse filme ia tratar disso, eu não tava com as expectativas, né? Quando eu vi que o título do filme era Coming Soon, aí eu pensei que poderia ser algo relacionado com cinema, né? Mas não me liguei. Mas é de se esperar, eu acho, porque o Pânico, né, meio que criou isso na gente, talvez. É, mas é que assim também, digamos, tem diferentes tipos de metalinguagem, né? Porque a do Pânico é muito mais esse negócio desse comentário sobre a própria linguagem, mas esse daqui é muito mais de mostrar o aparato cinematográfico, né? O aparato de exibição e tudo mais. Depois tu vai ter essa questão de entrar dentro do filme e tudo mais, mas isso acontece bem pra frente, né? Até então, é mais assim, é o ato de ver o filme o que por si só já provoca uma discussão metalinguística. Aí, por esse ângulo, assim, tu tem vários outros que não necessariamente pendem pra comédia, né? Inclusive, eu vou trazer um aqui depois, indicações no final, que é bem nesse estilo também, e ele vai por um outro caminho que não necessariamente o da comédia. O da comédia é mais quando é pra ser, sei lá, um pouco mais escrachado, coisa assim, mas tem diferentes tipos de metalinguagem. Por exemplo, um filme que eu considero metalinguístico é aquele It Follows, Corrente do Mal, que não tem nada de engraçado, mas ele tem ali todo um comentário sobre a linguagem do terror, sobre temáticas vigentes no gênero e tudo mais, mas ele não tem graça nenhuma. Esse daqui, como eu disse, ele tem momentos que são engraçados porque ele quer ser engraçado, tem momentos que são engraçados porque é meio tosco. Tem uma cena lá que o cara sai meio que correndo e tu vê que tem um fantasma pendurado nas costas dele, como se fosse uma mochila. Aquilo lá eu fiquei rindo. Acho que era pra ser assustador, sabe? Só que não foi, porque era meio ridículo, assim. O cara saiu correndo, carregando aquele fantasma assim nas costas, sabe? Tipo, não deu pra entender aquilo ali. Eu ri quando ele começa a socar o pôster, aí do nada vira a cara da mulher dele e faz tipo, ai, sabe? Ai. Parece que viu uma barata, sabe? Ai. Eu ri muito, cara, sério. E eu ri da cara da mulher, não sei porquê. Eu fiquei, pô, que merda. Ai, não era pra ter rido, eu acho. Acho que eles quiseram ser assustador ali, mas eu ri. Tem algumas feições dela que você fica parado olhando e você desembesta a rir. E tem outras que não. É que assim, entidade asiática, de um modo geral, é assustador, eu acho. Só que, nesse filme, é o que você falou, Monique, tem horas que eu não sei o que aconteceu com a cara da mulher ali, que ficava engraçado. Mas voltando um pouco ali na metalinguagem, o começo é Pânico, né?
Só que sem ser engraçado, porque é o filme dentro do filme, e foi isso que me enganou, né? Que eu até falei ali antes dos spoilers, que eu não tava realmente esperando, porque eu tava gostando bastante daquela trama ali. Sim. Da mulher na casa sequestrando as crianças e, enfim, aquela ambientação eu já tava muito feliz. Uau, que legal, o que vai ser, né? E daí mudou e eu não achei ruim. E outra coisa que também me enganou foi o protagonismo do filme. Eu achei que ia ser a garota que sai da sala do cinema porque não tá gostando, né? Tá achando forte o filme, sei lá, e vai fumar. Eu tava achando que era ela, sabe? Que ia focar. E aí ela some, né? É, exato. E eu até me perdi na primeira vez que eu vi, porque eu não tava entendendo o lapso de tempo. Eu tava achando que todas aquelas pessoas ali se conheciam e trabalhavam no mesmo cinema. Não, mas eu fiquei com essa dúvida também. Eu acho que aquela cena inicial é em outro cinema, né? É, então. Porque tem mais pessoas que estão ali assistindo aquela cena, e essas pessoas também, teoricamente, todas elas vão ser amaldiçoadas também porque viram a cena até o final. É, tipo, como se você trabalhasse no cinema e pudesse ver antes o filme, né? É, que tu tem que fazer, principalmente quando é película, tu tem que fazer teste, né? Não, eles são as pessoas que fizeram o filme. No começo é verdade, tem o diálogo falando, é verdade. Sim, até por isso que eles não aparecem faz uma semana, né? É. Eu não tinha me ligado, tu vê, eu não tinha me ligado que as pessoas faziam o filme, eu achava que era funcionários de outro cinema. Imagino que seja a primeira, sei lá, eles vão ver o filme montado pela primeira vez. Exibição teste, né? No final também, quando a gente vê outras pessoas entrando no filme, né, aqueles outros personagens, se a gente prestar atenção, é aqueles dois que estão no começo do filme. Mas falando especificamente sobre essa sequência inicial aí, porque assim, ela é bem impactante mesmo, eu me senti um pouco enganado, porque ela dá um tom que não é o tom do filme, né? É. Porque é uma cena que é bem corajosa, ela é bem violenta também, né? E aí, por exemplo, ao contrário do Pânico, porque o Pânico ele começa daquele jeito, ele dá uma virada depois, mas ele não esquece aquilo que aconteceu antes. O que acontece, por exemplo, na cena inicial do Pânico, ela reverbera no resto do filme, aquela personagem morreu mesmo e tem consequências. Ah, não, eu tô falando do Pânico 4. Aí sim, né? Que é filme dentro de filme, frente de filme. Mas eu digo assim, da questão do Pânico 1, Pânico 2, que tem uma morte dentro do cinema, por exemplo. São questões reais, né? Elas acontecem mesmo. E nesse daqui, ele parece que ele foi, tipo, bem corajoso pra depois dar um passo pra trás e falar, não, mas isso aqui não é de verdade, tá? Porque, pô, tem a violência contra a criança nessa cena, tudo mais. É um negócio que tu vê, tu fica impactado. E aí depois o próprio filme vem de ti e fala, não é bem assim. A gente não é apelativo a esse ponto, a gente vai matar adulto. Isso. Gente, vai continuar a morte, mas vamos mudar um pouco a faixa etária aí das vítimas. Basicamente. Mas uma coisa também que eu pensei assim, acontece ali no começo, depois dessa cena inicial, que não é o filme de fato, né? É o filme dentro do filme. Acontece uma das coisas que eu acho que, pra mim, seria uma das coisas mais assustadoras que poderia acontecer na vida real. Não sei se hoje em dia, mas assim, acho que quando a gente tá começando a ver filme de terror e que a gente tem muito medo, sei lá, não sei se vocês já tiveram essa fase de ver filme de terror e ficar com medo depois. Ah, sim. Quando comecei, sim. Hoje em dia não mais, né? Sinto falta, inclusive. Exato. Hoje em dia você não fica depois com medo de aparecer alguma coisa, enfim. Mas quando a gente começa, assim. E esse filme retrata um medo muito grande de realmente aparecer alguma coisa depois que você vê o filme, né? Porque aquela garota tá vendo o filme e sai da sala de cinema e depois ela dá de cara com a mulher enforcada, né? Sim. Então, é o maior medo ali da Isabela de 13 anos. Aconteceu ali. Então, eu achei isso muito legal pensar nisso. Caralho, imagine você tá vendo um filme e o vilão do filme realmente aparece depois na sua cama, assim, oi, tudo bem? Seria muito foda. E nem espera você chegar em casa, né? A vida puta aparece na porra do cinema ainda. Eu tô na porra do meu trabalho aqui, mano. Era um cagaço constante. Sim. Nem tinha pensado por esse lado. Interessante. Mas isso aí que tu falou daquelas pessoas no início do filme serem os realizadores e tal. Dentro da lógica do filme, todos eles morreram e foi parar dentro do filme também, né? Então quem é que mandou o filme pro outro cinema? Querido, a Chaba. Ah, tá. Ela que tá fazendo o trabalho de distribuição ali. É tipo quem fez a fita. Samara. Entendi. É isso. A Samara fez uma fita, ela não foi capaz nem de fazer uma capa pra aquela fita. Ficava lá uma fita toda preta. Essa daí fez até pôster pra distribuir. Tinha carro passando com o nome dela. Mas a distribuição do filme foi toda feita pelo Fantasma, então. Então, não faço a mínima ideia de como chegou, assim, o que aconteceu. Depois eu fiquei pensando também, quando a gente descobre, né, tudo o que acontece, porque, caralhos, o bagulho acontece e você tem a escolha consciente de
de distribuir ainda esse filme, de fazer disso um filme, sabe? Deveria ter parado tudo no momento que aconteceu. Exatamente. Mas a gente sabe que muitas coisas vão pra frente mesmo assim, né? Na vida real, quando acontecem merdas, né? Ah, sim, Então... sim. Hoje em dia até tu tem um pouco menos. Por exemplo, tu teve o caso ali do Alec Baldwin lá, né? Que daí eles pararam a produção. Mas, por exemplo, eu tô lendo aqui a biografia do Clint Eastwood. Daí teve um filme que ele fez na década de 80, se eu não me engano, que era todo na neve, assim, coisa assim. E daí parece que teve um dublê que morreu também. Eles iam simular uma avalanche. Acabou que aconteceu uma avalanche de verdade e o dublê foi esmagado por uma pedra. E daí eles falaram que cogitaram, né, encerrar o filme por ali e tudo mais, mas eles falaram que iam terminar em homenagem a ele. Ah, tá. Eu não sei até que ponto que essa homenagem é, né? Eu tenho uma informação que eu não sei se ela é verdadeira, então eu vou falar assim, talvez não seja, mas eu li uma vez que eles usaram uma morte num filme, não usaram a cena que a pessoa morre, mas usaram a cena um pouco antes dela morrer, um dublê do filme Triplo X, é uma cena que o Vin Diesel pula de paraquedas, se eu não me engano ele cai em cima de uma ponte, eu não lembro, eu só sei que o dublê bate numa parede lá, e eu acho que eles utilizaram a cena que o Vin Diesel tá lá pendurado, e que é o dublê, né, só que eles obviamente cortaram antes. A parte que ele morre daí. Só que eles acabaram usando, né, então eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu já li isso várias vezes em vários lugares, não sei se virou fofoca de internet, mas eu falei, caralho, eles acabaram aproveitando a cena, embora o cara tenha falecido segundos depois. Caralho, esse povo tem estica de galinha na cabeça, né? Não é possível. E eu fico imaginando quantos dublês não devem ter morrido, a gente nem sabe. Ah, sim. Por exemplo, quando algum se acidenta, que não morre, eles ainda conseguem processar os realizadores. Se eu não me engano, tinha uma dublê dos Resident Evil que tinha perdido um braço ou uma perna, coisa assim, que tava processando o diretor, tava processando o estúdio e tal, mas, né, porque conseguiu sobreviver ainda ao negócio, mas alguns não têm tanta sorte, né? Eu lembrei daquele filme do mesmo diretor do Mártires. Ele fez um filme depois que a atriz principal se machucou de verdade, zoou a cara dela e deixou uma marca... É o Ghostland lá, não? Isso. Ela se machucou mesmo? Sim, se eu não me engano, teve processinho. Eu lembro que eu tava assistindo aquele documentário Filmes Amaldiçoados, aí é por capítulo, né? Aí o primeiro é sobre o Exorcista. Aí eles falaram que tem duas cenas que as atrizes se machucaram de verdade. Uma foi a cena que a Regan fica, entre muitas aspas, fazendo abdominal na cama, assim, bem louca, assim, sabe que ela vai pra trás e pra frente? Que eles colocaram um negócio na coluna dela pra ela ficar fazendo aquilo, e aquilo lesionou a coluna dela mesmo. E teve uma outra cena que eles usaram uma dublê pra Regan, que ela dá um tapão na cara da mãe dela, e a mãe dela vai com tudo assim pra trás, e aquela cena também ela machucou as costas e tudo mais. Foi lesões feias, assim, sabe? Coisa bem pesada mesmo. É lindo o cinema, só que não. É fácil ser ator. Sim. Tem aquele filme lá que é o filme preferido da Monique, que é um chamado Todd Road. Ah, é. Tu viu, né? Ela conversou comigo no 7 Marte uma vez. E assim, é pra ser todo realista e tudo mais. Então tu vê assim os personagens usando drogas o tempo todo. E provavelmente aquelas drogas eram verdadeiras também, porque ele tá meio que só filmando um grupo de amigos do jeito que eles são, né? E aí tu acompanha esse personagem drogado o filme todo. E depois tu vai descobrir que a atriz principal morreu de overdose pouco tempo depois. Olha só. Mas tu sente culpado depois que tu vê, sabe? Porque é um negócio bem estranho. Nossa, quando você falou de usar droga em cena mesmo, né, real, eu lembrei do Easy Rider, aquele filme de moto lá do início da carreira do Jack Nicholson. Diz que é verdade, uma cena lá que eles estão fumando maconha, o Peter Fonda e o Jack Nicholson estão numa fogueirinha fumando. Diz que é verdade ali, que eles estão realmente fumando maconha. Ah, não, mas ali era na frente e atrás das câmeras, né? É, né? Era todo mundo chapado o tempo todo, assim. Também, né? O que eu tô falando? Anos 60 e eu aqui achando que não poderia, né? Aquilo de lá é um negócio impressionante, assim. Era todo mundo o tempo todo. Então, já que a gente tá falando de droga, uma das coisas que eu simplesmente escolhi ignorar na primeira vez que eu assisti é porque o filme ele vai tratar de alguns problemas sociais aí que são muito intensos, assim. Porque o protagonista, ele era dependente químico, acabou de se livrar, se é que dá pra se livrar de vez, né? E de leve ali um alcoolismo ali do cunhado, e aí violência doméstica, porque a namorada dele terminou com ele porque ele estapeou ela quando tava roubando o relógio pra vender. E tem jogos de azar nesse filme também. Muitos vícios. E aí, por que eu ignorei tudo isso? Assim, eu só tava, meu Deus, metalinguagem, humor. Eu acho que não é por querer que a gente ignora, mas é porque eu não sei, ele fica muito em segundo plano isso. Eu não sei se é algo que era tão necessário ter colocado, sabe? É legal ter uma profundidade, o personagem, ter alguma coisa além ali, né? Uma dinâmica legal entre a menina e o Shane, né? Não é Shane que pronuncia, mas é Shane que tava escrito lá.
Então eu acho que é legal colocar algum contexto nos personagens, mas é porque a gente fica tão mais interessado, eu acho, na história principal ali da entidade, tentar entender o que tava acontecendo, que eu até entendo não ter dado tanta atenção pra isso. E assim também, por um lado é bom que não tenha dado tanta atenção pra isso, porque se der, pode se transformar em algo um pouco problemático, assim, porque tu tem essa questão ali, por exemplo, tu falou da agressão, eu anotei aqui porque eu queria perguntar isso pra vocês mesmo, porque assim, não é só uma questão de que ele agrediu ela. O filme mostra ela como estando errada por não querer ele de volta. Verdade, todo mundo tá meio empurrando, né? Os personagens estão empurrando e falam assim, não, mas ó, um dia ele não vai estar mais aí, tu vai se arrepender e tudo mais. Cara, ela só não quer, né, mano? E porra, né? Ela foi agredida, ela tem uma cicatriz na cabeça, sabe? E aí eu acho que a justificativa que eu encontrei pro filme tratar dessa maneira, né? Foi uma questão de que eu acho que ele tá tratando, então, como tu falou, né, Monique, dessa questão de que será que dá pra se livrar do vício? Então, ele tá tratando o vício como sendo uma doença. E daí, então, teoricamente, tu não poderia culpar alguém por estar doente, né? Só que ao mesmo tempo eles falam assim, ó, ele largou as drogas assim que tu abandonou ele. E aí tu já fica um pouco, tá, mas existe aí uma força de vontade, então, que ele não tinha antes? O que aconteceu aí que ele se limpou, tipo, de um dia pro outro, mas não se limpou enquanto ele tava com ela? Então eu acho que se tu parar pra pensar um pouco muito sobre isso, pode piorar um negócio aí pro filme. Uma coisa que me deu um alertazinho nessa reassistida é porque ele se machuca eventualmente, né, quando eles vão lá pra casa, e daí o médico vai passar medicação pra ele. É que eu não sei como é que era tratamento, como é que era lidado naquela época, naquele recorte histórico, naquele local. Mas é uma coisa que você normalmente tem que verbalizar, assim, quando você tem dependência química, porque alguns remédios, eles podem reacender essa dependência, né? Sim. Então, foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção, eu falei, vamos ver como é que eles vão lidar com isso daqui. Aí, tipo, eles só focam mesmo na historinha do sobrenatural e eu não sei se por ingenuidade de quem fez o roteiro, ou se realmente não era uma coisa que se ligavam naquela época, mas, enfim, é muito de lado mesmo, e querendo ou não tem uma redenção também na história, né? Tem uma redenção, mas pra mim o mais problemático é que ele usa uma segunda agressão, dá pra dizer assim, como recurso dramático, porque tem a cena lá que ele tá falando, eu tô indo lá, se tu não me vê mais, aí, sei lá, tipo, se despede dela, e aí ela tenta subir na moto, ele meio que empurra ela cai no chão, e o filme trata aquilo como algo nobre, sabe? Exato. E aí é que eu digo que é problemático. Nossa, sim. Sendo que ela já tinha sofrido agressão e teve uma outra cena que ele segura o pulso dela também. E ela fica olhando assim, ele segurando o pulso dela, tipo, ele vai fazer de novo, sabe? Eu fiquei pensando nisso, né? É uma personagem que ela se traumatizou real mesmo com aquilo. E outra coisa, você falou de vício, parece que ele entra em outro, né? Porque ele faz as apostas, né? Então meio que parece que ele tá nessa de vício em jogo. Meio que, beleza, não sou mais dependente químico, mas agora eu tenho outro vício aqui. E ele tá envolvido com pirataria também. Não, mas tudo é por um motivo nobre na visão do filme. É porque ele quer conseguir o dinheiro pra poder recuperar o relógio dela que ele vendeu pra comprar droga e tal. Então tudo que ele tá fazendo na visão do filme, ele tá fazendo por um motivo, entre muitas aspas aqui, tá nobre. Fazendo pra ela. Ele tá apostando porque ele precisa do dinheiro. Ele tá pirateando o filme porque ele precisa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro pra isso. Tanto é que quando ele ganha, ele não usa o dinheiro pra ele. Ele fala assim, então tu vai lá e compra o relógio de volta. O filme tá justificando as ações dele e eu acho que tem muitas ações ali que não merecia essa justificativa toda. É isso que eu quero dizer, que é uma coisa que incomodou. Ele empurra ela pra salvar ela. Exatamente. Eu não sei também o quanto disso não é passação de pano, nem querer amenizar a situação, mas a gente sabe que a Ásia, as questões ligadas ao feminismo, à misoginia, precisa de um tato diferente, né? Eu tenho medo de estar condenando coisas sobre uma visão muito ocidentalizada. Tipo, não que, não, beleza, lá é normal, então pode. Não isso. Mas essa diferença de cultura de como são lidadas as coisas, sabe? É difícil. Sim, sim. Isso é importante, porque não dá só pra pegar as coisas daqui e tentar encaixar lá como se fosse a mesma coisa, né? Ou se fosse melhor também. Então é por isso que eu digo que, assim, são questões que o filme levanta, mas que, assim, quando a gente vê um filme, o nosso olhar, ele tá vindo muito influenciado pela nossa cultura também. Então a gente também não tem como ignorar isso, sabe? Se for o caso, reconhecer que pode ser que a cultura de outros países seja diferente, mas não quer dizer que pro olhar ocidental aquilo não soe, no mínimo, estranho em alguns momentos.
momentos. Sim. E outra coisa envolvendo, não necessariamente violência doméstica, mas focada no feminino. Porque assim, a gente tem aquela entidade que supostamente tá perseguindo, a gente tem um plot depois, né? Mas ela começa ali meio que sequestrando crianças e que ela acha que são filhos dela e por algum motivo ela tem que cegar essas crianças. E é muito comum essa manifestação em diversos lugares do mundo. Vou dar alguns exemplos depois, mas de que são espíritos femininos vingativos, que eles estão incompletos, que eles querem vingança, porque em vida era uma mulher que ou ela não conseguiu cumprir a maternidade, ou ela não conseguiu ser uma esposa, ou alguma coisa desse tipo. Uma muito famosa aqui na América Latina é da Chorona, né, obviamente. A gente tem algumas aparições aqui no Brasil em estrada, se eu não me engano, de uma mulher de branco, alguma coisa parecida, mas é uma constante em diversas culturas diferentes. E eu acho isso muito curioso, dessa incompletude feminina, de que é isso que vai te motivar no pós-vida, sabe? Porque você precisava tanto disso, que agora você vai perseguir e matar as pessoas depois. Aquela coisa inacabada, né? Assuntos inacabados, aí quando vira um fantasma, fica perturbado. Eu não sei opinar sobre isso, porque eu não parei pra pensar, mas é real mesmo. Isso acontece muito nas histórias. E nesse caso, como era, de novo, o filme dentro do filme, aquele começo ali, né? Eu não consegui entender muito bem por que ela fazia aquilo, que nem se falou, por que ela cegava as crianças, mas por que ela sequestrava todas elas, né? A história dela não dá muito pra entender, né? Ela achava que eram filhos dela mesmo, né? Não, mas por que cegar? Não faz muito sentido. Aí é porque ela queria. Acho que pra não conseguir fugir, né? Não sei, eu acho que era algo quase ritualístico, assim. Mas falando em cegueira, quando eles vão lá pro lugar da casa que foi feito o filme, vocês repararam que eles viram muitas pessoas cegas no caminho? Seriam as vítimas dela, supostamente, né? Sim, Porque a mulher em si existiu, né? Dentro da lógica do filme. Me deu duas hipóteses. Eu não sei se ela perdeu uma criança cega, no caso ela tinha um filho ou uma filha que era cega e ela tava cegando as outras crianças. Ou teve alguma fala, não sei se eu interpretei direito, mas eu cogitei a ideia que era pras crianças não perceberem que ela não era a mãe deles. Você vai achar que você não tá me vendo, sabe? Vai ouvir, né? Tipo, a criança sabe a voz da mãe dela também. Né? Não, no filme não. No filme não sabe, não. Entendi. Ok. Esqueceu. Só passar um tempo longe que esquece. Esquece. Entendi. Ok. Não, mas uma coisa que eu pensei também, eu lembrei do pôster, né? Aparece lá, é baseado em fatos reais, né? Aí ele já faz aquela cara de, nossa, meu Deus. E a gente sabe que isso não impacta mais, né? Porque o fato real da história ali do filme é um coisinho de nada, né? Que daí depois... Enfim. E nesse filme, sim, né? Aconteceu mesmo. A Sheba, eu acho. ela existiu e ela tava internada lá no sanatório, né? Só que eu achei tão estranho, porque, tipo, não mostrou nada quase, né? Eles vão lá e falam, é aquela mulher ali. E daí eles vão embora. Não, antes ele pergunta, tem certeza? Aí o cara fala, tem. Aí ele vira as costas e vai embora. Tá bom, então. É aquela mulher ali, ó. É aquela ali, ó. Tipo, os caras vazam. Eu fiquei, gente, os caras foram até lá. Eu fiquei pensando depois, meio burrice, tipo, acharam que tinha filmado os acontecimentos reais, assim, que não era encenação? A atriz que tava no filme realmente era a mulher que tinha feito tudo aquilo? Porque foi meio burrice. Foi meio ingenuidade achar isso. Não, eu acho que seria mais, porque quando eles pesquisam sobre o filme, aí fala alguma coisa, que a equipe sentiu coisas no set de filmagem, que seria mais ou menos aquela ideia do Exorcista também, né? Tipo assim, tu tá trabalhando com um tema e tu tá trazendo isso à tona porque tu tá abordando esse tema. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, sabe? Por eles estarem fazendo filmes sobre aquela mulher que supostamente tava morta, que nem tava, né? Mas eles achavam que tava. A ideia seria que eles meio que acordaram ela, daí ela tava assombrando as pessoas também. Eu acho que eu tô confusa, então. Não, eu digo assim, isso era o que os personagens pensavam que tava acontecendo. E aí, por isso que eles vão investigar, né? Não, mas ali no sanatório, no caso, era a mulher da história verdadeira, né? Da história verdadeira. Ou seja, ela não poderia estar assombrando ninguém porque ela tá viva, ela não tá morta. A assombração é a atriz que morreu no set, foi isso que eu entendi. Então, é ali que dá essa virada, porque daí ele fala assim, tá, mas se ela tá viva, então quem é esse fantasma que eu tô vendo? Daí é que ele percebe que é a atriz do filme. Então, mas aí que tá, eu tinha uma interpretação diferente. Não era porque ela tava ali, porque ele olha e fala, não é essa mulher que tá assombrando. Aí ele vai na rua e vê o pôster e fala, é aquela. Tipo, se ele já tinha toda uma noção estética, visual de como era a mulher, era óbvio que era a mulher do filme. Porque a mulher de verdade não tava no filme. Não tinha como. Mas será que ele não entendeu que a atriz que tava viva e foi lá ver se era ela? Não, ele foi investigar a lenda mesmo. Ah, verdade. É, meio burro, né? Então.
reais. Isso ficou claro já em diferentes momentos do filme, né? Você é meio burro, então, cara. O cara tava pirateando um filme dentro do cinema e ele achou que era uma boa ideia de fazer uma ligação enquanto ele tá pirateando o filme. Ou seja, Eu também fiquei, bicho, tu vai estragar a gravação, para de ser burro. Ai, gente. Pô, não sabe nem piratear as coisas, tá merda. mas eu fui mais por esse caminho, que ele achava que era o fantasma mesmo, no qual o filme tinha se baseado na história. E aí depois de tudo isso é que ele percebe que na verdade era a própria atriz que tava assombrando ele. Poderia ter percebido isso antes, mas... né? Aí assim, eu pergunto, pode ser que eu não tenha ligado isso ao filme, mas então por que colocar que o filme se baseava numa história verdadeira, sendo que eles jogam no cu isso depois, e não deixam só que o filme ficou maldito porque a atriz morreu no set? Tudo pelo plot. É justamente pra poder fazer ele dar essa volta, senão o filme ia ter 15 minutos. Encheção de linguiça que chama. Até porque ele é curto, ele tem 1h23, eu acho. Isso. Ele tem 1h23, né? Ele fica 1 hora perseguindo uma pista errada. É só nos 20 minutos finais é que ele descobre o que ele tava procurando de verdade. Aí ele fala igual o Pica-Pau, assim, fui tapeado. E ele só procura a pista errada porque ele leu lá que era baseado em fatos reais. Então é por isso que tá escrito. Ai, Jesus amado, é foda. Tá, então esse filme não é sobre pirataria, esse filme é sobre buscar direitos às referências. E, inclusive, é bem fácil de encontrar, né? Porque ele chega lá, quando eles invadem lá o escritório da produtora, a fita que ele precisa já tá dentro da câmera, ele só precisa apertar um play. E daí ela já explica tudo pra ele. Tá rebobinada. Eu não vi nada, é verdade. Quem é que rebobinou? A Sheba. O fantasma. Meu Deus. Conveniências, né, gente? A história precisa funcionar. Acompanhe as aventuras do nosso personagem pirata. Andando em círculos. Inclusive, tem uma hora que ele realmente fica andando em círculos porque tem uma questão de um looping temporal ali, que eu não sei de onde surgiu aquilo. É. Aí eu falei, tá, agora tem looping temporal também? Tudo bem, então vai lá. É tipo pra dizer, você não vai conseguir eliminar esse rolo de fita. Não, sabe o que me deu a vibe? Dos bastidores, porque estavam fazendo a mulher refazer a cena várias vezes, e ela é um espírito vingativo. Ela quer que a gente sofra as mesmas coisas que ela. Boa. A consequência dele naquele momento ali foi socar o cartaz do filme, né? Ai. Ai. Pra ela foi bem pior. Mas eu tenho que dizer que a cena da morte dela, aquilo ali é impactante pra caramba, assim, aquela cena, falei assim, meu Deus do céu, aquilo ali vale o filme, assim, porque é tenso pra caramba, e a hora que começa aquela câmera a tremer, que eles percebem o que tá acontecendo, que daí tem uns cortes, umas coisas, tem uns close na cara dela, aquilo de lá ficou bem feito mesmo. Primeiro que assim, a galera tava tratando super mal ela no set, que ela não tava conseguindo fazer do jeito que eles estavam pedindo, né? Aí já começaram a ser escroto. Isso já foi foda. Não foi nem só o diretor, mas a mulherzinha lá também ficou enchendo o saco. E daí a cena dela realmente sufocando de verdade. E o cara filmando, ele demorou um pouco, né? Pra passar a informação pra frente, né? E ele falou bem baixinho ainda. E isso até me deu a impressão de que ele não ia passar a informação, ia deixar aquilo acontecer pra ficar mais real, sabe? Eu pensei nisso por um momento. Não, aquilo ali foi tenso. Foi. ถ้าชบายังไม่ตายแล้วคือใครอ่ะจะเป็นไปได้ไหมที่เรื่องทั้งหมดเธอจะคิดไปเองอ่ะ Não, mas assim, a gente falou que às vezes dá vontade de rir, mas eu gostei da estética dela toda. Eu também. Não, é ela sim. É bem assustador. É aquela coisa de asiático, né? Da boca rasgada, isso é bem comum. Mas é legal, eu gosto. Eu tenho a impressão de que os espíritos asiáticos, eles são muito mais focados em corpos em decomposição, enquanto aqui no ocidente a gente vê mais esse espectro. É. Pode ser mesmo, faz sentido. Mas eu não vi tantos pra falar com certeza. É, mas se tu for parar pra pensar no Chamado, por exemplo... O Grito, que o moleque branquelo. Mas o Grito ele não tá bem em decomposição, né? Ele tá mais pra essa figura espectral mesmo. Uma palidez, né? Não, mas eu digo espectral, que é os espíritos que a gente vê aqui, eles não têm um... Os espíritos que a gente vê aqui é ótimo, né? Quando você vai pra Ásia, você vê espíritos diferentes. O padrão Brasil de espírito é assim. Não, mas aqui, nos filmes ocidentais, tipo, os fantasmas, eles passam parede, eles não têm um corpo. Não são físicos, não tem uma forma física. É, não são físicos. Uhum. Ao menos os que eu lembro, os mais marcantes dos asiáticos, por mais que eles tenham poderes sobrenaturais, parece aquela coisa pele, carne e
osso, sabe? Pode te matar, assim, pegar você. Tem um mangá que eu li, acho que chama Fragmentos do Horror, se eu não me engano. São várias historinhas, né, que ele conta, e tem uma que é sobre fantasmas, né? Os caras vão pra uma casa, e nessa casa, além deles habitarem, também habitam os fantasmas de todas as outras pessoas que já moraram lá antes, né? Uma casa bem ancestral, assim. E daí ele mostra, assim, os fantasmas mais jovens estão inteiros, assim, como se fosse uma pessoa viva mesmo, e quanto mais velho fosse o fantasma, mais ele tava definhando, assim, e desaparecendo. Ou seja, essa ideia do corpo em decomposição, mesmo depois da morte, assim. Então eu acho que faz sentido, assim, essa ideia. Talvez a visão que a cultura dessa vida pós-morte, né, seja diferente da nossa, no sentido de que a gente vê aquilo como sendo algo que interrompeu e se transformou em outra coisa, e o deles continua, sabe? E aí faria sentido. Sim, eu acho que é dessa ideia de interpretação de morte mesmo. Num dos artigos, que é o Ghost in the Machines, eles analisam sobre esse aspecto, até partindo daquele ápice no século XIX, de quando a galera começou a fazer aquelas fotografias supostamente fantasmagóricas, sabe? Enfim, é interessante. E eu lembrei que também tem muito filme ocidental que também, por exemplo, a pessoa morre de um jeito e o fantasma fica exatamente do jeito que a pessoa morreu. Tipo, leva um tiro na cabeça, o fantasma tem um rombo na cabeça. E aí, naquele caso ali, a atriz morreu com a maquiagem, né? É mesmo. Então, é do jeito que ela tava que ela continua. Então, faria sentido seguindo essa lógica, né? Que dó, morreu feia. Tem uma coisa no filme que é uma coisa que, pessoalmente, eu considero muito assustador. É a ideia do shopping center depois que ele fechou. Quando a gente vai, por exemplo, em sessão da meia-noite. Eu fui uma vez em sessão da meia-noite, não lembro o que era. Eu acho que era um Annabelle da vida, alguma coisa assim, que meio que só tinha eu no cinema. Tanto é que até o cara do estacionamento já tinha desistido e falou assim, não, deixa ele sair, não precisa nem pagar. Porque ele não queria ficar esperando só pra eu sair, sabe? Tu andar por aquele ambiente depois que ele fechou é um ambiente muito estranho. Porque daí é aquele silêncio, assim, que cada passo que tu dá, ele ecoa por aquele ambiente amplo, assim, é um negócio estranho. Todo ambiente que normalmente é público, quando você entra e tá vazio, é estranho. Tipo, eu lembro que já teve, ou enquanto eu estudava, ou depois que eu tive que ir na escola pra pegar algum documento ou coisa parecida, e aí você caminhar e tipo, cadê todas aquelas pirralhadas que fica aqui? Não tem mais. O que aconteceu? Cara, é muito estranho. Você tá acostumado, né, a ver muita gente no lugar, aí do nada não tem. É uma sensação de estranheza. Sim. Mas já que a gente tava falando dessas manifestações fantasmagóricas, né, tem esse fenômeno, que foi como eu abordei Daniel pra falar aqui nesse episódio, que é a questão dos fantasmas tecnológicos do início dos anos 2000, principalmente na Ásia. A gente já falou de Shutter. Chamado, né? E tem muitos outros. Vocês conseguem fazer alguma correlação disso aí? Se é só uma repetição de fórmula, se é um movimento, do porquê caralhos a gente teve tanto? Uma onda, né? Eu acho que é uma onda igual a várias outras, tipo anos 80 slasher, anos 90 o slasher escrachado, tipo Pânico, que depois daí surgiu o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, enfim. 2010 com pós-horror. Nossa, não. Não. Mas eu não fiz essa relação com essa época, digamos assim, né? Mas pra mim o Fantasma da Máquina, nesse caso aqui, ele se relaciona muito mais com a tecnologia, por exemplo, da película, que é utilizada na filmagem do filme, dentro do filme, né? E na exibição desse filme também, né? Eu peguei bem essa parte, assim, dessa transição da película pro digital, né? E é mais ou menos nessa época que esse filme acontece também. E aí uma das discussões que se tinha a respeito, dentro da teoria das diferenças entre a película e o digital, é que a película, ela representava o real, porque ela não tinha nenhuma interferência. Tu ligava a câmera, a luz entrava, aquilo que tá na frente dela, ela queimava na película sem intermédio nenhum. Então, quando tu via o filme que foi rodado em película, tu tava vendo, de fato, aquilo que aconteceu de verdade na frente da câmera. Que é uma das grandes discussões também sobre a diferença da fotografia digital pra fotografia em filme e tal, né? E aí, o que o digital faz? Ele pega aquela imagem que tá na frente dele e ele transforma numa outra coisa. Então, não é mais um registro do real, sabe? Então, eu fiquei pensando nessa questão daquela morte que foi filmada ali como sendo esse registro do real mesmo, sabe? Talvez o suprassumo do real, assim, né? Porque, tipo, a tecnologia que tá sendo usada pra isso e tá filmando algo pesado como sendo a morte daquela personagem. Eu fui mais por esse caminho, principalmente por causa que hoje em dia a gente perdeu muito dessa discussão a respeito da diferença digital e de película, né? Mas isso foi algo muito importante nessa época, principalmente. Nós estamos criticando a Marvel aqui, mas, na verdade, é exatamente isso que a gente tá falando. Nada real. Mas, não, eu fico pensando mesmo de como a gente teve essa onda mesmo, de analisar do porquê que a gente viu tantos
sobrenatural envolvendo tecnologia ou mudanças tecnológicas, né? De manifestar ou por fita, ou por TV, ou por celular, por computador, que foi muito logo no início dos anos 2000 e vindo da Ásia, né? Depois a gente teve os remakes, né, obviamente, que nenhum filme bom tá livre de remake. E daí eu consigo justificar as coisas separadamente. Essas mudanças tecnológicas, a gente teve um boom, né? Ficou mais acessível. Sim. Eu acho natural que ou gere medos ou que realmente adentrem no universo cinematográfico como um reflexo da realidade. E por outro lado, analisando principalmente a Tailândia, eu tava lendo sobre como lá o terror, ele não tem esse nome específico, né? Se a gente for fazer a tradução literal, é filme de fantasma. É uma constante, o sobrenatural, e inclusive fora do que a gente consideraria como terror, porque às vezes vai ter uma manifestação sobrenatural num romance que vai ajudar os personagens principais a ficarem juntos, ou então num suspense que vai ajudar o detetive a descobrir o caso, sabe? Sempre que tem não necessariamente uma falha de roteiro, mas algo que você não consiga explicar como aconteceu, você vai colocar um fantasma ali no meio. Eu achei interessante, inclusive, ler sobre como algumas coisas parecem completamente ilógicas pro público asiático. Eu tô falando desse recorte mesmo do começo dos anos 2000, não de agora. Mas se você pegasse pra fazer um slasher, por exemplo, um filme de um cara traumatizado que quer matar a cidade inteira, pra eles não faz sentido a não ser que tenha alguma manifestação ali que esteja fazendo a cabeça desse personagem, entendeu? Tipo, é incompreensível que uma pessoa queira matar um monte de gente. Agora, se tiver algo sobrenatural interferindo na cabeça dele, então tudo bem, faz sentido pra gente agora. Entendi. Então, eu consigo analisar essas duas coisas separadas, a manifestação sobrenatural e a manifestação tecnológica. Eu não sei exatamente se foi só uma questão de timing pra elas se unirem e a gente ter esse boom. Mas a questão, por exemplo, da manifestação tecnológica dentro do cinema americano, porque o que eu mais pesquisei foi sobre isso, né? E daí o cinema americano, e o americano em si, né? Ele é muito recatado, digamos assim, né? Então ele via a tecnologia, principalmente essa tecnologia do início dos anos 2000, como sendo uma fonte de perigo, porque eles viam como sendo a nova ameaça à estrutura familiar americana. O que antes tinha sido, sei lá, as drogas, tinha sido o sexo, década de 70 e 80, agora era a tecnologia, porque era a tecnologia que tava, por exemplo, se o adolescente tem um telefone no quarto dele, se ele tem uma televisão no quarto dele, ele não tá mais se reunindo com a família dele pra passar o tempo com a família dele. Então, era uma nova ameaça a essa estrutura, sabe? Então, eu já vi alguns artigos que falavam sobre essa questão, mas aí, de novo, a gente tá falando de uma questão cultural que provavelmente não importava muito pros tailandeses, né? Sim. Mas que o americano, sendo dessa cultura mais conservadora, a evolução da tecnologia, principalmente nessa época, tá falando aqui de 2008, assim, né? Com a internet já se popularizando, era a visão dessa tecnologia como sendo algo que vai quebrar essa estrutura familiar, né? Essa estrutura aparentemente perfeita na visão deles. Quando você fala isso, é mais como o início, né, da internet, os primórdios, como sendo uma coisa ainda um pouco desconhecida e talvez assustadora e meio sem... Muita gente não sabia exatamente como é que funcionava, sabe? Eu acho que é esse medo do desconhecido. E a internet veio junto com um monte de outras coisas que davam medo, né? Que daí viraram aquelas lendas de se você abrir essa imagem vai acontecer não sei o quê. Nossa, é verdade. Né? Se você ver o pôster dessa mulher enforcada, você vai morrer. Aí, você falando disso que eu lembrei que eu queria ter falado sobre aquele pôster da mulher enforcada. Aquela cena do corredor me lembrou muito aquela imagem da menina no corredor. Não sei se vocês lembram disso. Que ela não pisava no chão, né? Dos cabelos pretos, assim, escorridos. E cada vez que eu abria essa imagem em algum site porco, assim, da internet naquela época, aparecia uma legenda diferente. Tipo, se você olhar pra ela por muito tempo, vai acontecer alguma coisa. Ela vai aparecer atrás de ti. Cada lugar falava alguma coisa. Tipo, se você olhar muito pra ela vai se mexer. Era muito engraçado. Naquela época dava um cagaço, né? Você vai olhar essa imagem, é muito tosca. Mas aquela cena me lembrou muito a Garota do Corredor. Tipo, muito, muito, muito. Eu lembrei do Oi, meu nome é Samara, eu tenho 12 anos, ou teria se eu não tivesse morrido. É verdade. As correntes de e-mail. Era tão boa a internet nessa época. Era inocente, né? Que a gente tava falando, né? Que foi meio que um boom de filme sobre isso. Rolou essa coisa também na internet, né? Esse medo que foi passando, assim, pras pessoas e um monte de gente acreditava. Essa corrente
recorrente, assim, é interessante. Mas sabe o que eu me liguei agora? Falando especificamente desses 3 filmes que a gente conversou. Se a gente parar pra analisar, são formas tecnológicas antigas. Porque no chamado é fita, no Shutter é Polaroid, que também já não era comum, e aqui é filme, ao invés do digital. E em períodos de transição, né? Tirando ali o Polaroid e tal, né? Que é algo mais nostálgico hoje em dia, mas esses outros, eles foram feitos no período da transição, porque tá falando aqui o chamado é o quê? 2001? Coisa assim? O primeiro é 98, se eu não me engano. O original, né? Já tinha DVD, então? Agora eu tô na dúvida. Tinha. Mas se tinha, tá bem no começo, né? Era um período de transição mesmo. E aí tu falou dessa questão, por exemplo, da tecnologia. Tem um filme japonês chamado Cairo, acho que é Pulse, de 2001, que ele ilustra direitinho o que é o medo da internet, o que é os perigos da internet, do nada tu vai se abrir pro mundo e tudo mais. Então, ele ilustra bem isso também. Não, mas aí eu entendo mais porque já é um medo novo. Entendi. Eu achei curioso porque eu tava falando de coisas tecnológicas, mas as manifestações estão vindo de tecnologias antigas. Assim, é uma questão de querer ver vários juntos pra tentar notar padrões de verdade, sabe? Porque só sobre 3 filmes que é difícil afirmar alguma coisa. Ó, mas eu tava pesquisando aqui, ó, o DVD foi lançado no Japão em dezembro de 96, ou seja, no final de 96, e chegou então nos Estados Unidos em 97. O chamado é de 98. Ele deve ter sido feito ali por 97, ou seja, ele tá pegando bem essa época da transição mesmo das tecnologias, né? Porque, de novo, daí a gente volta nessa questão, são tecnologias diferentes também. O que o VHS faz, que é uma tecnologia que é mais voltada pro que a gente chama erroneamente de analógico, né? Tipo, o analógico é utilizado hoje em dia para falar do filme, mas o filme é outra coisa. Na verdade, analógico é o VHS, porque ele cria ondas e tudo mais. Tipo, quando a imagem entra na câmera, ele cria ondas para gravar tudo naquela fitinha preta dele lá. E aí, o que é o DVD? O DVD é o digital, né? Ele tá transformando aquilo numa outra coisa para depois ser exibido na televisão. Então, são tecnologias que são diferentes e são tecnologias que, como se elas fossem ficando mais complexas, né? Enquanto, de certa maneira, por exemplo, o filme é muito simples. Sim. Ele não tem complexidade nenhuma, tá ligado? Tanto é que eu fiz faculdade de cinema e a gente tinha câmera de película na universidade que era da época da Segunda Guerra Mundial, porque era um negócio todo de ferro. A lente tu tirava quando não tá usando, aí tu pode comprar uma lente nova e tudo mais, mas a carcaça dela era a mesma desde a época da Segunda Guerra, porque tipo, é um negócio que era feito pra durar, sabe? E hoje em dia nem tanto. E era só apertar um botão, não tinha 800 mil botão. Também não sei pra que serve tudo isso, né? Lembrei de 3 coisas que eu queria falar. Porque assim, quando você questionou, né, por que do negócio das tecnologias, você falou de tecnologias antigas, né? Mas, por exemplo, naquela época, o rolo é antigo pra gente agora, né? Mas a maldição condizia com o que eles usavam na época. O chamado era a fita cassete, né, também, que era considerado na época popular. E daí isso me veio na cabeça, porque depois começaram a surgir outros filmes de maldição com as tecnologias que vão surgindo, né? Então surgiu o chamado A Perdida, que é celular, e surgiu também há pouco tempo aquele do aplicativo lá da Hora da Sua Morte, o negócio assim. Na verdade, não é nem esse que eu queria falar, mas é filme com aplicativo amaldiçoado lá. Então, assim, o terror com tecnologia vai evoluindo também, mas no caso vai ficando pior, né? Porque isso tá cada vez mais tosco. Porque, né, aplicativo do mal, pelo amor de Deus. Mas ele vai acompanhando a tecnologia, né? Teve também o filme de tela de computador, né? Desktop Horror também. Mas não envolve maldição, né? Ah, tá, tu diz a própria tecnologia ser amaldiçoada. Isso. Agora eu tô pensando se tem... Não, normalmente ela capta algo que já tá lá, né? Quer dizer, mais ou menos, o host, a maldição acontece por causa do aplicativo. Ela não existe fora do aplicativo. Pelo seguinte, não sei se vocês lembram bem do host, mas, por exemplo, tem um personagem que ele sai da chamada porque a namorada dele não quer que ele participe, coisa assim, vai lá ficar com a namorada e desliga. Acontece um monte de merda o resto do filme inteiro com todo mundo que tava ali. Quando ele liga de novo, tu vê que não aconteceu porra nenhuma com ele. Esse filme me confunde um pouco, porque também tem o fato da garota ter brincado com o espírito, daí ter acontecido tudo aquilo, tipo, ela ter inventado que tava vendo um espírito, né? Isso me confunde porque eu acho ele ruim, né? Eu gosto demais. Foi o último filme que me deu medo. É que eu lembrava dele, do computador, mas como um canal de conexão pra esse sobrenatural. Eu também. Não, mas é que assim, eu tô indo um pouquinho longe. Da mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala que o que causa o terror no found footage é a câmera, sabe? No sentido de que tudo que a gente vê é o que a câmera tá captando. E em muitos casos o fantasma ele aparece pra câmera e não pros personagens, ou seja, ele gosta de aparecer também. Então é mais nesse sentido de que é algo maior, digamos assim, né? Porque, por exemplo, no caso do host, aquela ameaça, ela
ela não tá limitada a um único espaço, ela pula de pessoa em pessoa que tá localizada em diferentes casas, em diferentes cidades, talvez, né? E, tipo assim, ela não tem um espaço físico. Um hiperfixo. Ela não tem hiperfixo. Porque ela existe dentro da máquina, assim como todos aqueles personagens. A gente não vê eles do lado de fora, eles só existem dentro da máquina. Entende? Tipo assim, pra gente, pra nossa visão. É isso que eu quero dizer. Tipo, e tudo que a gente tem é o que o filme mostra pra gente, né? Mas eu tô indo longe porque isso é o capítulo final da minha testa. Por isso que eu tô falando tanto e defendendo tão firmemente o host. Você tá usando a gente de cobaia, é isso. É isso. Pra ver se funciona. Não funcionou. Eu continuo não gostando de host. Refaz sua tese. Eu vou ter que reescrever, então, o negócio. Mas essa parte eu não tinha pensado, sabe? Quando você falou porque ele volta pro computador, é uma coisa que eu não me liguei, né? Sim, ele tava bem de boa. Uhum. Não, mas esse do aplicativo da hora da sua morte, aquilo é ridículo, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Vai sair uma antologia que eu quero ver, chamada Apps. Daí eu não sei se vai ser melhor. Mas eu também acho meio tosco toda essa ideia de aplicativo. Pois é, não é tão legal que nem a fita, você assistir e morrer. Parece que tá ficando mais tosco. Às vezes eu acho que é por causa dessa imaterialidade. É, exatamente, porque a fita era algo que tu pegou na mão, né? É verdade, né? Tem isso. Mas o que eu gosto, meio relacionado com tecnologia atual, é toda essa vibe de influencer e vlogger. E não só porque eles morrem. Mas também por isso, né? É porque, assim, a internet foi ficando um negócio tóxico, né? Que antes eu não via como tóxico. Sei lá, até 2010, 2011 ali, eu não tratava a internet como algo ruim, sabe? De você entrar e às vezes ficar mal com alguma coisa ou se irritar com o coleguinha porque ele falou alguma bosta. Então, assim, eu vejo isso como também algo que é presente nesses filmes, né? Não é só a internet em si. Aconteceu alguma coisa lá com o blogger, ele morreu. Não, mas é por quê? O que aconteceu, né? Todo o contexto é muito maior do que esses filmes de que é só uma maldição, né? E no caso dos vloggers e coisa assim, normalmente aconteceu alguma coisa porque eles buscaram isso. Que eles, de certa maneira, causaram, sabe? Não, mas falando de maldição, então. Eu gosto muito da maldição desse filme. Sim. Eu acho super justificável. E porque ele entra numas discussões muito atuais de, tipo, a gente tem que parar de consumir sabendo que o bastidor foi conturbado. Nesse caso, uma mulher morreu porque os caras estavam impulsionando ela ali pra atingir o máximo do potencial de um realismo, de uma história de fantasma, né? Mas foda-se. E daí ela morreu enforcada. Mas a gente sabe que, considerados grandes filmes hoje em dia, a gente teve várias atrizes, principalmente, que foram abusadas fisicamente, psicologicamente, sexualmente e tudo mais. Então, eu achei interessante. Não sei se realmente era a proposta deles em 2008, mas tá muito pertinente pros dias atuais. Sim, eu não sei se foi a proposta ou se foi só uma maneira de justificar a raiva dela, né? Não sei. Eu fiquei também pensando nisso. Eu fui mais pelo caminho também da questão do consumo de imagens violentas, porque daí eu relaciono, por exemplo, com filmes como Funny Games, lá, o Violência Gratuita de 97, do Michael Haneke, que daí o Funny Games é um filme que é todo construído em cima da ideia de questionar o público acerca daquilo que ele tá vendo. E a maneira que o personagem encontra pra questionar isso é olhando pra câmera e conversando com o público, que é exatamente o que essa fantasma aqui também faz. No final do filme, ela olha pra câmera e fala assim, tu vai querer ver isso mesmo? Lógico, né? Além dessas questões que tu mencionou, eu vi também esse questionamento acerca da violência das imagens, né? Tanto é que o protagonista, no início do filme, ele fala que ele não vê esse tipo de filme, né? Então, eu senti um pouco disso também. Eu até coloquei na pauta da quebra da quarta parede, né? Desse diálogo final. E da relação do terror com a morte justamente por isso. Porque eu já me peguei, assim, coisa de semana passada, de analisando um filme, fazendo um texto sobre o filme, falando assim, as mortes são legais. A gente, às vezes, em determinados subgêneros ou coisa parecida, de, sei lá, um slasher, por exemplo, a gente vai medir o quê? Body counting, a gente vai medir o quão criativas são as formas de morte, né? É bizarro que um filme atrai a gente justamente por isso. Eu lembro de acho que foi uma entrevista, alguma coisa que o Tarantino deu uma vez, que ele disse que teve uma crítica que questionou ele a respeito do uso de violência nos filmes dele. Ela falou que ela não gostava dos filmes dele porque os filmes dele eram muito violentos. E aí ele falou... Não assiste. Não, tu tem todo o teu direito de não gostar e tudo mais, só que ele falou, pra mim isso não é uma justificativa porque na visão dele de cinema, né, ele enxerga a violência como sendo algo estético no sentido de... Ele faz a comparação de que, pra ele, ouvir ela falar que não gosta de violência seria a mesma coisa que falar que é um filme musical, mas não gosta de música, sabe? Ele diz que faz parte do cinema dele. E eu acho que violência faz parte do cinema de terror. A gente começa como o medo da morte, né? Começa assim, mas o slasher, por exemplo, ele começa a se ancorar na figura do vilão.
vilão e não do protagonista. Então a gente tá torcendo pelo vilão em um certo momento. Então esse medo da morte já não tá mais... Mais uma metalinguagem aqui. Pra ela pegar e falar que vocês não vão ver a minha morte, ou vocês querem ver a minha morte, é meio que essa coisa de a gente não vai ver o mal aqui sendo exterminado. Até porque pensa o que aconteceu depois daquela cena final, né? Todo mundo viu, o cinema tava cheio, a sala lotada, e todo mundo viu aquilo e depois ela vai atrás de todo mundo, então? Parece tipo um vírus, a galera vai morrer, uma epidemia de morte. Exatamente. Mas, não, acho que eu analiso, não é nem uma questão de, tipo, trabalhar a morte no terror. É desse desejo de ser sanguinolento, de precisar ser criativo, de precisar ser cada vez mais violento pra agradar a gente, sabe? Pra chocar, né, também. É realmente, que nem você comentou nessa entrevista da gente, né? É a estética dessa violência. Não é só a pessoa morrer. Ela tem que morrer com um tendão cortado, com uma linha com cerol passando pelo pescoço, esse tipo de coisa. Mas tu falou antes, criticando a Marvel e tal, mas o que os filmes de super-herói fazem? Eles tentam ser cada vez mais grandioso e criativo nas cenas de ação e, sei lá, de destruição dele, ou de luta, ou de trazendo mais e mais personagens e tudo mais. Eles estão tentando capitalizar em cima daquilo que é característica daquele gênero. O terror também faz isso, só que ele faz isso com violência e com morte, porque é assim que ele se vende, é aí que ele existe, sabe? Quando você fala de filme de super-herói e tá focado em outra coisa, é o que uma vez eu ouvi um termo que eu gostei muito, que se chama porrada fofa, que é quando em filme de super-herói a contagem de corpo é muito mais alta, porque tem toda a destruição de prédio e o caralho a quatro. Mas a galera tá meio que foda-se, entendeu? Só que tu não vê ninguém morrendo. Isso é muito doido. É a porrada fofa. Cai um prédio inteiro e tu não vê ninguém morrendo. E não falam sobre isso. Vão falar, acho que, sei lá, em que filme que eu assisti que eles comentam, acho que é no... Guerra Infinita. Não, acho que é no Ultimato que eles têm o mural lá com todo mundo que na verdade morreu, mas depois volta, né? Não, mas é que tem um que a galera morre e daí eles assinam um papel lá. Ah, esse é a Guerra Civil. Guerra Civil, é isso mesmo. Tá Então, mas aí quando eles vão brigar entre eles, é porrada fofa também, porque, tipo assim, eles estão brigando e fazendo piada ao mesmo tempo. Então eles não estão brigando de fato. É, porrada fofa. Porrada fofa é um bom termo. Mas não, eu não condeno o terror, eu só acho engraçado a atratividade. Eu sempre gosto de analisar o porquê desse fascínio nosso, né, desse nosso nicho com terror e as formas como a gente analisa isso. Tipo, pra alguém que não tá inserido no meio, soa meio estranho. Sim, é verdade. Não, e eu acho que é também, a gente tá esperando algumas coisas, é porque às vezes é como a gente começou a consumir isso, né? O que a gente começou a ver de terror e acabou se acostumando a ver alguma coisa que agradou ali e daí a gente espera ver isso sempre, né? Esse filme claramente, né, fala muito sobre os bastidores, que nem você colocou ali. Você puxou o fato de ter muito filme que a gente gosta, que a gente sabe que aconteceu um monte de merda por trás dos bastidores ali. Um exemplo clássico foi o Iluminado, né, que é aquela cena da escada que ela dá uma paulada na cabeça lá do Jack e ele sai rolando pela escada. Aquela cena acho que foi repetida umas 200 vezes. Então, tipo, foi absurdo, assim, o desgaste ali na atriz, né, e tal. Entre outros filmes, né. E daí, eu lembrei muito de filme maldito também por conta do que aconteceu, né, ali, de mortes reais em gravações. Isso é infinitos, né. Não sei, quando vocês pensam em filmes malditos, qual que vem na cabeça de vocês primeiro? Vendo esse filme, eu me lembrei do Corvo, por conta ali da morte no set, né. Ah, é verdade. Eu ia falar o Exorcista, mas realmente. Eu ia falar o Exorcista. Mas o Corvo é bem mais tenso, né? É porque morte no set, Exorcista também, só que foi muito mais fora das câmeras, né? E o Corvo eles filmaram, só que não foi divulgado. A cena tava rolando quando ele levou o tiro, né? Então, por isso que eu me lembrei, porque a mulher tava ali pendurada, enforcada. Então, eu lembrei disso. Tem um outro chamado, acho que No Limite da Realidade, que ele é uma adaptação daquela série Além da Imaginação, né? Que era uma série antológica, então cada episódio era uma historinha diferente e tal, e daí eles resolveram fazer um filme na década de 80, 83, pelo que eu tô vendo aqui. O filme era composto de 4 histórias curtas, né? Que foram dirigidas pelo Spielberg, pelo John Landis, pelo Joe Dante e pelo George Miller. Então, assim, são uns caras foda. E, se eu não me engano, é o episódio que foi dirigido pelo John Landis, que daí também teve isso. Tinha uma cena de acho que era um helicóptero que tava voando baixo, e o helicóptero caiu, e aí a hélice do helicóptero matou 2 crianças que estavam no set, porque caiu em cima delas. E o ator também, que na época era super conhecido, eu não vou lembrar o nome dele, mas o helicóptero decepou 3 pessoas. Vic Morrow, o nome dele. E continuou com o filme, digamos assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? Isso eu até coloquei ali na pauta, que a gente fala bastante sobre esses filmes malditos no episódio 16 do podcast, que foi lá no comecinho que a gente falou do Antrum, que é um desses filmes aí que virou lenda maldita, né? Não assisto filme
filme, senão você vai morrer. Que ele é baseado em outro filme. Eu acho que o subtítulo dele é isso, o filme mais mortal já feito. É, e nesse episódio a gente também tem um convidado lá, o Christian, ele manja bastante desse filme maldito, aí ele participou com a gente e ele falou bem isso que você falou do Twilight Zone, que eu não lembrava. Foi lá que eu descobri, né, que teve esse rolê todo com o helicóptero e tal, entre muitos outros filmes lá. É bem interessante. É foda pra caralho, né, porque a gente fica pensando, nossa, como é que pode acontecer tanta merda, né, e os caras não se precaveram, né, tipo, a morte do Brandon Lee foi absurda, tipo, um bagulho dentro do tambor lá, não, Sim, né? foi a mesma ali do Alec Baldwin lá, né? Colocaram uma bala de verdade onde não era pra ter. Parece que no do Brandon Lee foi a carcaça da bala. Eu lembro que eu vi aquele documentário Autópsia de Famosos, eles explicaram que tava um resquício da bala dentro, sabe? Uhum. Por isso que na hora de verificar, parece que não tinha nada. Nossa. É, que merda. Pior é que o Corvo é um filmaço, ó. Muito bom. E ele tá muito bem no filme. Uhum. A gente tem mais coisa pra falar? Vocês querem fazer alguma conclusão? Não riam desse filme, ele é muito sério, tá? É. É isso. Meu Pronto. Eu não sei. Ele é tosco em alguns momentos, mas ele é bem sério em outros, né? Eu queria agradecer vocês, porque o episódio saiu exatamente como eu planejei, porque eu não queria falar do filme em si, e sim de coisas relacionadas. E foi isso que a gente fez aqui. É, ué. Então, muito obrigada aos envolvidos. Tamo aí pra isso, né? Mas então, depois desse monte de papo aleatório, caso a galera aí tenha assistido Coming Soon e queira mais filmes metalinguísticos, ou sobre cinema, ou sobre fantasmas dos anos 2000, o que vocês recomendam que eles assistam depois? Bom, a minha recomendação, então, é um filme chamado Cigarette Burns, que eu acho que saiu aqui no Brasil com o título de Pesadelo Mortal, porque o Cigarette Burns, ele tem essa relação com a tecnologia de película, de cinema e tal, né? Não é bem um filme, ele é um episódio de uma série, é uma série chamada Masters of Horror, que foi criada pelo Mick Garris, que durou 2 temporadas, e que a ideia da série era fazer de pequenos filmes, né, com grandes diretores do terror. Então, ele chamava os diretores como Tobe Hooper, como John Landis, como Dario Argento, pra dirigir um episódio. Ele tinha meio que total liberdade, desde que ele fizesse ali um corte final com um pouquinho menos de 1 hora de duração. Então, essa já é uma vantagem do filme, ele tem menos de 1 hora de duração. E tem direção do John Carpenter, o que pra mim já vale qualquer coisa, né? E eu acho que tem uma relação muito forte com esse filme aqui, porque, primeiro, ele também tá trabalhando com essa ideia do terror dentro da sala de cinema, né? A história de um cara que o trabalho dele é recuperar filmes perdidos, assim, né? E aí tá falando do filme como esse objeto físico mesmo, né? Tá falando da época do cinema de película, então, tal filme que se perdeu, ele é contratado por colecionadores pra recuperar, pra encontrar esse filme, pra trazer pros colecionadores e tal. E aí, certo dia, ele é contratado por um cara que quer que ele encontre um filme maldito também. E o filme maldito é muito legal, que é um filme francês, daí eles ficam o tempo todo falando o nome do filme, é La Fin Absolu du Monde, que seria tipo o fim absoluto do mundo. Só que é muito engraçado ele falando esse nome em francês o tempo todo, porque claramente os atores, né, não sabem muito bem falar francês, então tipo... Aí o que acontece? A história desse filme maldito, né, aí o filme dentro do filme aqui, é que ele foi exibido uma vez na década de 80 num festival, e aí ele provocou a loucura do público, assim, o público começou tudo a se matar. Depois disso, o filme meio que foi banido e supostamente destruído. E aí o que esse colecionador fala que não, ele foi banido, mas ele não foi destruído. Ainda existe uma cópia desse filme e é essa cópia que eu quero que tu encontre pra mim. E aí, então, esse cara que na verdade ele é um dono de uma sala de cinema e tal, mas né, ele também faz isso, ele vai atrás pra tentar encontrar. Ele começa a investigar, falar com pessoas que viram o filme, falar com um parente do diretor, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, algo sobrenatural começa a acontecer com ele. Eu não vou entrar em muitos detalhes que acontecem, porque como eu disse, tem 55 minutos. E a primeira virada no filme acontece acho com 5, então não quero estragar muito da experiência. Mas é um filme que eu lembrava dele com certo carinho, eu revi ele agora e eu vi que ele tem vários problemas que eu não tinha notado da primeira vez. Sim. Mas eu acho ele ainda divertido por trabalhar com essa temática da coleção de filmes, sabe? Da busca por um filme perdido. Isso, sei lá, acho que tem um sabor um pouco nostálgico pra mim, porque eu lembro de quando eu era pequeno que eu ficava indo de bicicleta nas locadoras pra ver se eu encontrava aquele filme que eu não encontrava mais em lugar nenhum, sabe? Que é uma coisa que se perdeu com a internet. É um filme que, como eu disse, tem vários defeitos, tem uns efeitos especiais ali que não funcionam muito bem, tem toda uma subtrama envolvendo drogas, que também meio que não leva a lugar nenhum, mas eu acho que ele funciona bem em outros aspectos, principalmente nessa relação com esse filme aqui. Eu achei a história dele legal, mas eu gostei mais da história, assim, do que dessas execuções, digamos, assim. Tem uns diálogos, uns maneirismos dos anos 2000. Não, é bem problemático. Parece filme pra TV da década de 90. Mas é interessante. Por pura coincidência da vida aí, eu meio que vou indicar um filme de uma série antológica também, da série Folklore, que ela foi desenvolvida pela HBO Ásia,
história que ela traz justamente cada episódio um filme diferente, de um diretor asiático diferente, uma história completamente diferente uma da outra. E esse é o primeiro episódio, o A Mother's Love, dirigido pelo Joko Anwar. E por que eu lembrei dele? Porque ele parece a história da Chaba. É basicamente isso, assim, é uma mulher, ela é uma mãe solo, e daí ela vai fazer uma limpeza numa casa, e aí ela descobre um grupo de um monte de criança que tá visivelmente sob maus tratos no sótão da mansão. E aí, quando ela começa o processo, né, de ligar com a polícia pra recuperar as crianças, ela percebe que tirou essas crianças da mãe adotiva sobrenatural deles, e que agora essa mulher quer se vingar, obviamente, né? Então, pra mim, parece uma sequência do filme dentro do filme. Faz todo sentido, né? Sim. E o outro é pela questão do cinema, que é mais um slasher, o Ao Morrer la Matinée, uma coprodução entre Argentina e Uruguai, que é o último dia de um cinema, e daí, sei lá, brota um assassino lá e começa a matar gente. E é isso, o filme não tem mais o que falar. A gente vai ver morte dentro de um cinema. Tem aquele chamado Pornô também, que é de 2019, foi exibido no Fantaspo aqui. Eles são funcionários do cinema, eles ficam toda sexta-feira de noite, depois que o cinema fecha, eles fazem uma sessão só pra eles e tal, daí eles encontram um filme perdido lá, e eles colocam o filme, e daí esse filme acaba liberando uma certa entidade que passa a ameaçar eles ali dentro do cinema. Então é basicamente a mesma história também, só que toda centrada dentro da sala de cinema, com bastante humor também. Mas falando de cinema, aparentemente esse diretor, nos projetos solos dele ao menos, ele gosta muito de focar essa coisa, tipo, em um ambiente específico, sabe? É um filme dentro de uma piscina, é um filme dentro de um cinema. E o último filme dele é focado aí em duas pessoas que decidem cometer suicídio juntos, só que um deles não cumpre o prometido, e aí o fantasma vem pra se vingar, depois de 20 anos. Por quê? Não sei, precisa assistir. Mas caso vocês queiram assistir aí o Coming Soon, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu acho que ele não tá disponível em nenhum dos streamings. E caso a galera queira conferir mais do que você tenha falado, Daniel, onde é que eles te encontram? Como? O que é o Setmart? Tem o site, né, www.setmart.com. Daí lá eu posto tudo que eu escrevo, os episódios do podcast também do Setmart, que também tá disponível em todas as plataformas de áudio, e também youtube.com/setmart, se vocês quiserem ver minha cara, onde eu fico falando aí exclusivamente sobre filmes de terror, né? O blog e o podcast eu procuro dar uma variada, apesar de que normalmente eu acabo voltando pro terror, não tem como fugir muito disso, mas aí no YouTube é mais específico mesmo. E eu também sou colunista do site Boca do Inferno, então tem texto que eu publico por lá também. Isso aí, muito bom. E também não esquece de seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, que a gente tá lá no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Também temos o site lá, o horrorizadas.com, que tem todos os textos, muitas resenhas, listas, todo final de semana, pra conferir vários filmes lá. É isso, galera. Esperamos que a gente não tenha fugido tanto do assunto e que a gente não tenha cometido o mesmo erro da sinopse, que é não falar nada do filme. tem esse perigo. Pode descontrair um pouco, a gente fala de um filme muito cabeçudo às vezes, então aproveita aí a gente falando groselha. É isso aí. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Eu vou tentar falar as coisas sem me perder, porque eu lembrei de 3 coisas que eu queria falar. Depois a Monique conserta na edição. Vai ficar tudo linear, vai ficar uma maravilha. Não, mas falando de maldição, então, outra coisa que eu gosto desse filme, eu cortei vocês assim deliberadamente. Em algum momento a gente tem que voltar pro filme, né? É, Eu acho isso muito engraçado, porque eu só lembro de bate-fofo, sabe? bate-fofo. O que é bate-fofo? É conteúdo sexual. Eu não vou procurar no Google. Não, agora tu vai ter que Eu ia explicar. procurar. Eu tinha feito uma promessa no início de que ia ser uma conversa curta e não tá sendo. Falhou. Nem divertida, porque o clima tá super pesado agora. Pois é. Hip Brandon Lee. Eu tô triste que eu lembrei dele. E Brandon Lee agora. Não, eu ouvi um gato aí. Eu acho que era a Isabela falando, Não era o gato? Não. Parece. Pior que não. Ai, Isabela, você é um gato. Eu sei imitar um gato. Uau.